Olá, tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar com você mais uma vez uma pequena dose daquilo que eu experimentei na palavra de Deus. Eu estou meditando no Salmo de número 107 e esse salmo ele é um salmo de louvor a Deus. Mas esse salmo é um salmo que louva a Deus por um motivo muito específico. Neste salmo, lá no início, no versículo 6, ele diz assim: Na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Esse salmo, ele é um salmo que louva a Deus pela bondade inesgotável de Deus para com aqueles que o clamam em tempos de crise. Esse versículo que eu acabei de ler, que diz que o Senhor ouve aqueles que aflitos clamam a ele no dia da tribulação, esse mesmo versículo se repete 4 vezes no Salmo de número 107. E a gente vai perceber que o salmista ele repete esse versículo, por quê? Porque em diferentes momentos, de diferentes maneiras, nós podemos clamar ao Senhor no meio da nossa aflição, Deus vai nos ouvir e Deus vai nos socorrer na tribulação em que nós nos encontramos. E a primeira aflição na qual nós geralmente nos encontramos está descrita no versículo 4 e 5, porque o texto fala da aflição causada pela fome, da aflição causada pela sede. É a aflição causada pelas nossas necessidades materiais, pelas necessidades financeiras, pelas necessidades do cotidiano que nós precisamos suprir para a nossa família e na nossa casa. Na vida do povo de Deus, o povo de Deus também passou por alguns momentos em que eles perceberam que estavam passando por algum tipo de ameaça à sua subsistência. E o texto fala assim: quando estavam famintos e sedentos e a sua vida já ia se esvaindo, eles clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou da tribulação. Talvez seja assim também com você. Esse seja talvez um momento que durante a crise você esteja percebendo a ameaça de alguma necessidade, de algo material que você percebe que vai faltar, o salário, o emprego, a comida, o dinheiro para pagar a conta, o aluguel. Mas nesse momento, a bondade inesgotável do Senhor pode ser experimentada. Porque o salmista diz: quando sentiram-se com sede, com fome, quando a sua vida já estava se esvaindo, eles clamaram ao Senhor na sua aflição, o Senhor os livrou da tribulação em que se encontrava. Se nesse momento a tua necessidade ela é material, a palavra de Deus te convida a você experimentar a bondade inesgotável dele nesse momento também. A segunda aflição que nós experimentamos na vida é a aflição causada pelos erros que nós cometemos durante a vida ou no passado. São aqueles erros que nós caímos em nós mesmos e percebemos, falhamos. Falhamos com Deus, falhamos com a família, falhamos com o marido ou com a esposa. Transgredimos contra a palavra de Deus. E quando a gente percebe realmente que nós falhamos, a palavra de Deus fala no versículo 12 que é como um tropeço. O povo de Deus também tropeça. Ele falha em fazer aquilo que a palavra de Deus diz. E isso produz em nós também uma aflição. E o texto bíblico fala que depois que o povo de Deus tropeça em cumprir o que a palavra de Deus diz, ao sentir essa aflição, o texto bíblico repete pela segunda vez: na sua aflição clamaram ao Senhor, ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Mostrando que no momento em que passarmos pela aflição da alma, no momento em que passarmos pela aflição do coração, pela aflição da mente que nos perturba, pelo erro cometido no passado e pelas consequências que estamos sofrendo, Deus, na sua bondade inesgotável, nos convida a clamarmos a Ele na nossa aflição e Ele vai nos livrar da tribulação que nos encontramos. Você está assim hoje? O teu tempo de crise hoje não é somente por causa do que tudo está acontecendo, mas esse momento de parada, de diminuição da velocidade da vida fez você refletir sobre as coisas que você fez no passado e que você tropeçou? Na sua aflição, confie na bondade inesgotável do Senhor. Ele está pronto a ouvir você
no seu pedido de clamor. A terceira aflição que nós geralmente experimentamos, e também é uma progressão da primeira e da segunda, é a aflição causada pelo aquele estado em que a gente se encontra de rebeldia contra o Senhor. É aquele momento em que a gente começa a colher o resultado de uma longa caminhada de rebeldia na presença de Deus. É o momento em que a gente percebe, e eu não falei apenas em não obedecer um mandamento da palavra do Senhor, mas é aquele momento que a gente percebe que nós transgredimos o que a palavra de Deus diz por um longo tempo. O texto bíblico fala que tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. Não é apenas uma atitude rebelde, não é apenas um momento de desobediência, mas é um estilo de vida, é um caminho de rebeldia. E a Bíblia nos mostra que isso também produz aflição. Quando nós percebemos que ao longo de meses ou de anos nós trilhamos caminhos errados e nós caímos em nós mesmos, isso produz aflição. Nós ficamos angustiados, nós nos sentimos atribulados. E nesse momento até chegamos a duvidar, será que Deus se importará comigo novamente? Uma pessoa que por tanto tempo virou as costas para Ele e ignorou, ou sabendo do que Deus queria, mesmo assim escolheu fazer o errado? O salmista ele fala, na sua aflição, clamaram ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, o Senhor os salvou da tribulação em que se encontravam. Deus, na sua bondade inesgotável, Ele também está pronto a ouvir o clamor daqueles que estão aflitos, porque caíram em si e reconheceram que adotaram caminhos rebeldes, mas que estão arrependidos. E Deus está pronto a perdoar, Deus está pronto a conceder uma nova chance e uma nova oportunidade para você trilhar um novo caminho com Ele. Nesses 4 exemplos, o Salmo nos lembra a experimentarmos e considerarmos a bondade inesgotável de Deus. E você, meu querido, precisa lembrar que toda a bondade de Deus, que todo o amor de Deus, que todo o propósito de Deus para a sua vida pode ser experimentado através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há aflição, não há incômodo, não há tribulação que a presença maravilhosa de Jesus não possa solucionar e não possa conceder você a paz que você precisa. Medite no Salmo de número 107 e clame ao Senhor na sua aflição. Clame ao Senhor no meio da sua tribulação. O Senhor lhe livrará no meio da tribulação em que você se encontra. Que Deus te abençoe. Coloque Jesus Cristo no governo da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.